Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esse bustier usando apenas esse vestido que eu garimpei. Vou mostrar passo a passo da costura e vocês podem comentar aí se tiver alguma dúvida. Os aviamentos eu usei também do vestido e as únicas coisas que eu tirei à parte foram os ilhoses e a fita. A fita de cetim eu já tinha ela aqui, de um outro bazar que eu fui, que tinha alguns aviamentos, outras peças, e eu retirei. Os ilhoses são ilhoses que eu já garimpei. Eu garimpei também o balancinho. E se você não tiver, esse é um passo que você pode pagar para fazer depois da peça pronta. Eu vou mostrar para vocês tudinho. Então fica aí no vídeo para acompanhar. Então agora a gente vai começar a trabalhar na desmontagem do vestido. Eu preciso retirar o corpinho dele e separar da saia, porque a saia de lese vai ser a parte que a gente vai usar. Então, inicialmente, a gente vai tirar o zíper e vai separar, cortar de qualquer jeito mesmo, desde que não danifique o zíper e deixe bastante tecido. Bom, gente, enquanto eu vou cortando aí, já vou dizer que eu vou deixar no link o PDF desse molde, né? E também vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like, compartilhar com os amigos, enfim, ajudar a gente a engajar aqui para poder crescer bastante. Bom, essa parte aí do busto, corpinho, ele não vai ser interessante para a gente poder guardar. Então, o que eu guardo, eu separo o tecido que a gente vai de fato usar e também vou tirar o forro, porque o forro ele tem uma malha interessante, eu posso usar em outro projeto. Agora a gente vai pegar as alcinhas e vocês vão ver que tem dois aviamentos aí, que vai ser jogo de regulador e dois anéis. Eles vão servir para fazer essa alça, como a que está no vestido também a gente vai conseguir fazer aqui. Inclusive essas são de metal, elas são bem difíceis de achar, eu gostei de separar. Esse vestido me possibilitou usar duas partes de saia, e aí eu peguei uma delas, tô dobrando porque eu vou meio que otimizar o nosso processo, tá? O bustier, ele tem dois bustos, né? E eu vou cortar já de uma vez o molde dos bustos. Eu vou usar esse cortador circular, que eu gosto bastante. Ele é um pouquinho chatinho de usar quando você começa, mas depois vocês vão vendo que é super prático para curvas, ele é bem superior, assim. Eu vou fazer um adendo aqui, pessoal, porque assim, eu falei que era um molde fácil, que qualquer um consegue fazer. De fato é, tá? Eu tô usando esse cortador circular, mas não significa que você precisa ter ele. Desde que você tenha uma tesoura que corta bem, você vai conseguir fazer. Só que, quanto mais equipamento próprio para aquela atividade, mais rápido vai ser o processo e vai ficar mais impecável. Então vamos lá, eu fiz o recorte do busto, agora aqui eu tô dobrando o tecido para quê? Eu vou posicionar os outros moldes, e essa é a segunda parte da saia do vestido, né, que ficou. Então esses outros moldes que eu vou posicionar, vou medir, eles têm que ficar com fio, cortados no fio, e assim, tem que caber todo mundo, e vai caber, porque tinha bastante saia, tá? E aí a gente vai cortar novamente com o nosso cortador circular, ou com a tesoura que você tiver aí, tá vendo? Lembrando que essa parte do centro-frente, eu fiz ela inteira, mas vocês podem fazer só metade e posicionar na dobra do tecido, que fica bem mais fácil, entendeu? E aí é só cortar. Gente, eu tenho um problema muito sério, eu preciso ficar virando o tecido, então eu alfinetei tudo, porque eu não sei se é alguma coisa cognitiva que eu tenho, mas pra mim cortar e fazer dessa forma é mais fácil. Já vi umas divas aí fazendo vários moldes de forma diferente, assim, achei lindo, paguei pau mesmo, mas não consigo, meu jeitinho é esse. Então, repassando para não ter dúvida, como que a gente vai cortar? Nós vamos dobrar o tecido, vamos posicionar esses moldes, porque a gente vai precisar de duas partes de cada lado. Lembrando que o que está escrito centro-frente, você não vai cortar no meio, você vai posicionar aquela linha da frente, bem na dobrinha do tecido, e você vai cortar ela, tipo, dobrada mesmo, né? Como se fosse um origamizinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o que? Um tecido que eu peguei pra usar de forro no busto desse top. Por quê? Esse top, primeiro que ele requer o forro pra poder passar o canal do nosso cetim, né? Da nossa fita de cetim. E segundo que, como é lese, vai aparecer o peito. Então a gente precisa ter um forro aí. Eu usei um tricoline de uma fronha que eu achei no bazar. Que ela tava assim, muito bonita, bem bacana mesmo, 100% algodão, mas não tinha um par, aí eu peguei. E é isso, gente, quem me conhece sabe que praticamente tudo que eu tô utilizando
vai ter sido garimpada em algum momento, ou alguma coisa que eu garimpei e já usei e ficou aquele produto ali, aquele tecido, aquele aviamento, enfim. Agora eu tô separando aí, ó, pra vocês verem como é que ficaram os recortes das peças. Ficou bem cortado, eu amo esse cortador. E é muito importante você dar uma conferida. Outra coisa importante é esse daí que vocês estão vendo na lateral frente, e eu vou cortar, tá? Essa parte onde tá bem vincada, que ela tem que ser cortada. Daí eu fiz aquela conferida que eu falei e vocês estão vendo aí como é que fica a montagem dele, mais ou menos. Começando aqui a costura, eu separei o centro-frente, os dois lados da lateral. E aí essa parte mais arredondada, ela vai pra dentro. Ela vai encostar na lateral do centro-frente. Nós vamos fazer uma costura com 1 centímetro de margem. No meu caso, o meu pé calcador, ele tem 1 centímetro. Então eu usei ele de referência. Eu tô usando a agulha 12 ponto bola, mas se você precisar usar 14, dá também. Eu gosto de usar ela com esses tecidos um pouco mais sensíveis, né? Tipo lese e tricoline. E sempre bom lembrar, né, de se atentar ao retrocesso no início e no final da costura. Sempre bom também ter aquele cortadorzinho de arremate, porque quanto mais você for tirando esses fios, mais fácil vai ficar para costurar e evita de ela entrar na sua máquina e embolar o ponto. E praticamente toda vez que eu fizer uma costura aqui, gente, eu vou arrematar ela com overlock. Caso você não tenha overlock, não tem problema. Tem outros pontos que eu posso até trazer de tutorial aqui que dá para você usar. Ou então, simplesmente, você pode deixar sem também, porque no caso de ser um tecido de algodão, não causa tanto problema assim. Depois de terminar, eu passei o ferro e costurei com 75 milímetros da costura inicial. Então, vocês podem observar que fica bem retinha, assentada a costura. Depois a gente vai mexer no busto. Eu pego um lado de busto, frente, e coloco frente com frente do forro. Do outro lado eu faço a mesma coisa. E aí a gente vai fazer uma costura aí em cima para poder fechar eles e depois vai virar e passar. Antes a gente tem que fazer uma costura de 1 centímetro com ele virado mesmo, frente com frente, para poder dar o acabamento dessa parte aí do meio. Essa costura aí também vai ter uma margem de 1 centímetro. Vocês estão vendo ali, ó, essa parte reta para cima é onde eu já costurei do acabamento do centro, né, dos bustos, dos dois decotes. Agora eu vou costurando. Como é uma parte curva, tem que ter mais paciência e ir tirando o alfinete com calma. Porque pelo fato da parte ser curva, ela pode sair um pouquinho do lugar. Agora que eu já preguei o tecido principal com o forro, ele ficou assim. E aí a gente vai tirar esse excesso aí da costura, porque nós vamos precisar desvirar e ele tem que ficar bem assentadinho. Então, esse vai evitar que fique um volume ali marcando. Vocês já vão entender. Eu vou chegar no ferro, vou passar ele fechadinho e ele vai ficar assim, ó, desse jeito que vocês viram. Agora, o que eu preciso fazer? Uma margem de 1 centímetro, eu vou fazer uma costura, depois abaixo vou usar mais uma margem de 1 centímetro. Isso vai virar o canal para passar a nossa fita de cetim, olha lá. Eu tive que desacelerar essa parte, porque eu não sei o que aconteceu, eu fiz isso muito rápido. Mas assim, ó, depois que fica esse canal pronto, a gente vai passar a fita de cetim usando um alfinete de fralda. Eu tava tentando lembrar o nome desse alfinete. E aí fica um espacinho aí pra fora, tá? Pra dar uma margem de costura. A gente vai pregar essa parte aí da fita de cetim pra ela não soltar. Tá vendo ali onde vai ficar a nossa cava? Então. E aí ela ficou assim, ó. Eu já tinha passado nos dois. Agora nessa barra aí arredondada eu vou passar um overlock. E depois de passar o overlock, eu vou passar um ponto reto. E esse ponto reto ele vai ser bem largo, com a tensão bem frouxa mesmo. Por quê? Ele vai servir para franzir. Na parte do corpinho ali, naquele Vzinho que deu, eu marco 1 centímetro de um lado e 1 centímetro de outro. Essa marcação ela vai servir para poder um busto não ficar em cima do outro. Aí agora eu vou pegar para franzir, né? Vocês vão ver como é que faz esse franzido. Eu pego a linha que geralmente é da carretilha e vou, tipo, puxando ela sem quebrar. Aí ela vai franzindo o tecido. E eu vou puxando devagar, levando esse franzido mais pro meio possível do busto.
entendeu? Lembrando que quanto mais no meio fica, melhor fica esse franzidinho. E lembrando que nas laterais, principalmente perto do braço, a gente vai já deixando ele mais assentado, entendeu? Sem franzido, porque daí ele dá um volume melhor na onde tem volume no seio. Agora nós vamos alfinetar lá naquela curva da marca do busto. E o seguinte, gente, é muito importante vocês irem soltando também o franzido para poder ele ficar certinho, sabe? Não tem problema nenhum você ir desfazendo quando tá às vezes a gente franze demais, então a gente pode ir desfazendo para ele poder caber certinho nessa curva aí. Tem que fazer com paciência, alfinetar bem e lembrar de respeitar aquele 1 centímetro que a gente marcou lá, tá? Porque esse 1 centímetro que vai definir um decote muito bem feito. Aí vocês estão vendo aí eu colocando bem certinho. Finalizou e viu que bateu, é só sucesso, deu tudo certo. E aí eu viro só pra poder ver mais ou menos como é que tá esse franzido. Se ele vai ficar legal. Aí a gente vai levar pra máquina reta e costurar. Com muito cuidado, com muita calma. Antes, dá uma ajeitadinha e observa se não... Pronto, os 2 bustos pregados ficaram assim. Agora eu vou ajeitar essa costura embaixo, porque eu vou passar uma costura aí, ó, um pesponto também, pra ela ficar bem assentada. Tá vendo? Agora sim ela ficou show. E aí, nós vamos pegar as laterais, porque já tá tomando forma, tá quase pronto pra fechar. Então eu coloco uma lateral, a outra lateral, vou fazer uma costura reta com o pé de máquina, ou 1 centímetro. Lembrando que depois dessa costura eu passei também a overlock para dar acabamento. E eu rebati também a costura para ela poder assentar bonitinho. Eu tô mostrando aí para vocês. Agora vem uma parte importantíssima, que é aquela parte onde vai ser o nosso canal para ficar os ilhoses. O que eu fiz? Eu acrescentei 1 centímetro de costura, de margem de costura, e mais 2 centímetros, que é onde que vai ser o canal do ilhós. A lógica aí é que esse 1 centímetro vai servir para... Vou passar a overlock, vou dobrar e passar o ferro. Depois, eu vou vir dobrando mais um pouco, mais uma vez, na onde eu fiz o risco, tá vendo que eu vou fazer o risco? E aí isso vai servir para quê? Para tanto o acabamento quanto para ser o canal do ilhós mesmo. Aí eu já tô mostrando pra vocês como é que dá pra passar, tá? Depois de passar certinho, bonitinho, lembrando que eu já tinha passado a overlock na base. Aí eu tô mostrando como é que ficou, né? Depois de passar também, igual de 2 centímetros, quanto a bem rente ali no acabamento. Aí, ó, aí vocês vão entender como é que ficou a costura, tá vendo? Porque essa costura, ela vai dar uma assentada também nesse canal. E agora, eu vou fazer uma costura de 1,5 centímetro na parte de cima. É só ir dobrando, depois você passa o ferro devagar. Por quê? Primeiro, vai ser o acabamento da parte de cima, porque não tem revel nossa blusa. E depois, eu vou passar a alça aí por dentro, tá? Bora lá costurar que vocês vão entender. Eu pego aí, já vai estar um pouquinho maior, vocês vão observar. Na verdade, eu fiz a costura de 1,5, né? É 1,5 mesmo. Aí, ó. Lembrando que quando eu preciso fazer esses acabamentos, eu passo overlock primeiro. Aí, ó. Vocês vão acompanhando. Tem que fazer devagar, porque essas partes são um pouquinho curvas. Senão você perde a malemolência do negócio e fica ruim. Fazendo devagar. E quando chegar ali no finalzinho, dá um retrocesso bem dado, porque a alça vai entrar ali, ó. Nessa parte franzidinha, tá vendo? Do busto. Agora o nosso bustier tá tomando cara. Que coisa linda. E eu já fiz essas 2 alças, que eu vou deixar um vídeo. Eu vou fazer um vídeo só ensinando a fazer essa alça. Porque assim, se eu for ensinar tudo aqui, o vídeo fica enorme. Então eu vou pegar o quê? Uma ponta da alça e vou enfiar nesse canalzinho que ficou no busto. Vou enfiar um pouquinho só com o auxílio aí desse abridor de casa. E aí eu vou fazer uma costura bem reforçada, com bastante retrocesso, na ponta. Eu vou mostrar, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Eu fiz 2 só para assegurar mesmo.
lá pra máquina e faço dos dois lados. E depois que eu finalizo, eu já quis finalizar a barra também, tá vendo? Então vai ser a mesma coisa, 1,5 cm. Passa, depois vai pra máquina, que fica ótimo. Gente, passa no ferro, ferro bom, que aí vai ficar bom a alça. Depois disso, eu vou tirar de cada alça, e aí eu vou deixar um vídeo aí ensinando a fazer essa alça, e vocês vão entender o porquê que eu tirei. Na verdade, eu tirei porque eu esqueci mesmo. Pode fazer isso antes de pregar, mas eu vou tirar aí 8 centímetros, né? Mas aí eu tirei dobrado e tirei 4 centímetros. Por quê? Essa parte vai ser onde vai segurar o anel do regulador na parte de trás. Tá vendo? Eu vou pra máquina e vocês vão entender eu pregando ele lá no regulador, na parte de trás. E você vai medir o quê? Da sua lateral para dentro das costas, de cada lado você vai medir 6 centímetros e vai pregar ali, tá vendo? Ó, eu vou mostrar pra você. Aí, ó, tá vendo aí essa lateral? E a margem da lateral até o meio deu 6 centímetros. Marca e prega. Depois que você alfinetar, vem, faz o retrocesso bem feito, porque isso é alça, precisa de um retrocesso assim, impecável. E faz ele para baixo, depois dobra ele para cima. E bem rente ali, a margem, nós vamos fazer outro retrocesso, ó lá. Tranquilinho, tranquilinho. Só uma coisinha, gente, que eu queria acrescentar aqui também. Tem como passar esses aviamentos na alça antes de começar a pregar. Só que eu prefiro, no caso desse bustier, que ele é cheio de detalhe, eu prefiro passar primeiro. Aí, ó, eu passei o regulador já, com a alça virada pra frente. Aí eu tô mostrando pra vocês o regulador. E aí eu vou entrar com ele no anel de trás pra frente. Entrei com ele, afrouxo um pouquinho o regulador, passo ele aqui, ó, atrás do meu dedo, dou uma forçadinha. Nesse caso aí eu precisei forçar porque esse algodão ele dá uma agarrada, porque a lese ela tem muito bordado, ele agarra mesmo. Enfio, dou uma volta naquela alcinha ali, jogo ela de volta pra dentro. Dá pra entender, é mais didático olhando, ó. Eu empurro com o abridor de casa. Depois eu vou puxar delicadamente. Ele não vai dar muito espaço, só o suficiente para caber o meu pé calcador. Ajeito ele bem bonito. Tem que ajeitar ele bonito. E é ali que eu vou passar a costura. Então, assim, se ele ficar meio dobradinho, estica, deixa retinho, bonitinho. Vocês vão ver agora. Aí, ó, tá vendo? Pronto. E eu vou fazer também uma costura com muitos retrocessos para segurar. Entendeu? Depois disso, eu ajeito, ajusto. E ele ficou assim, ó, pronto para regular. Então, vou repetir esse processo na outra alça também. Agora, vamos para a grande questão. Vocês já estão vendo aí o ilhó sinalizado. Porque eu tive um pequeno problema. Eu tive que improvisar o meu ilhós batido. Na verdade, assim, eu tive um problema entre matriz e ilhós. Mas, no fim, deu certo. Como eu falei, vocês podem pagar para bater. Não é um trabalho caro de fazer. Aqui na minha cidade custa R$ 4 cada ilhosa e daria 32. E assim, se a gente for parar para pensar que um top desse na loja ou na Shein com taxa de importação sai mais de R$ 80, é só alegria, né? Fora que a gente garimpou tudo, em tese. Então eu tô dando a franzidinha, aquele lacinho. E essa fita que eu usei, só lembrando para vocês que eu fiz assim uma tira de 1,5 para a parte do busto, dobrei ela e cortei no meio. Então usei uma para cada lado, de 70 e... Ai, não lembro, enfim, péssima de matemática. E essa aí das costas, eu vou usar uma de 2 metros, porque eu quero o laço assim gigantesco. Depois eu até ajustei para poder ficar um pouquinho menor, porque o laço ficou muito grande. Mas, mesmo assim, eu gostei bastante de esse laço ficar comprido, porque eu acho que ele dá um charme maior e eu gosto de amarrar ele de baixo pra cima, aí vocês vão acompanhando.
Essa é a parte onde eu fui medindo, ó, pra poder cortar o excesso da minha fita. Então, assim, na verdade, ela ficou uma fita de 1,5 m, entendeu? Então, foi 1,5 m pro busto, mas 1,5 m pra parte de trás. Aí, a do busto eu dobrei e cortei na metade, né? Então, gente, ela ficou finalizadinha assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, me apoiar aqui, que eu vou trazer mais tutoriais parecidos com esses pra vocês. Então, um beijo e até o próximo.